Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para desejar a você e sua família um ótimo dia e que Deus continue te abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus. Irmãos, meditando um pouco na palavra do Senhor Jesus, especialmente ali na vida de Pedro, visto que semana passada foi a semana da Páscoa, domingo de Páscoa. E eu fico imaginando, irmãos, a vida de Pedro ali, desde o mar da Galileia, quando Jesus ele teve o encontro com Pedro, Pedro estava ali, irmãos, pescando, ele passou a noite inteira tentando pescar e não tinha pegado absolutamente nada, mas de repente, irmãos, aparece um galileu ali no mar da Galileia, e a Bíblia diz, irmãos, que Jesus pede o barco de Pedro emprestado para que Jesus pudesse pregar o evangelho. E é interessante, irmãos, que Pedro estava cansado, frustrado, porque afinal de contas ele sobrevivia da pesca. Então Pedro estava, amados irmãos, ali passando por um momento não muito bom da sua vida, mas mesmo assim ele não hesitou em entregar o seu barco para Jesus, em deixar que Jesus adentrasse na sua embarcação. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que Jesus opera um grande milagre, a melhor pesca da vida de Pedro, pois a Bíblia diz que depois que Jesus termina o seu sermão, Jesus convida os discípulos para irem a mar adentro. E lá, amados irmãos, Pedro até questiona: Senhor, eu tentei a noite inteira e não peguei nada. Mas de repente Pedro diz: Senhor, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. E é interessante, irmãos, que a partir daquele momento Jesus chama Pedro para ser pescador de homens. E Pedro passa, irmãos, a seguir Jesus. Pedro passa, irmãos, a ter uma vida mais próxima de Jesus. Mas de repente a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que quando Jesus começa a divulgar que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, Pedro se levanta e diz: Senhor, não, ninguém vai tocar no Senhor, ninguém vai relar um dedo sequer no Senhor sem antes passar por cima de mim. Mas Jesus, conhecendo o coração de Pedro e sabendo o futuro, Jesus sabia, irmãos, que Pedro ia negar. Jesus sabia, irmãos, que Pedro ia falhar. E foi por causa desse motivo, irmãos, que Jesus, ao terceiro dia, ao domingo, quando ele ressuscita, e as mulheres vão ao sepulcro de Jesus, e chegando ali, amados irmãos, um anjo lhe aparece e diz: Ei, mulheres, o que vocês estão buscando entre os mortos? Aquele que está vivo? Vai, fala para Pedro que eu ressuscitei e que eu vou adiante deles. Então quero dizer, amados irmãos, que Jesus conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe, amados irmãos, o íntimo da nossa alma. Ele sabe. Então por isso que eu convido a você, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio até mesmo às quedas durante a nossa vida, os fracassos da nossa vida, eu desafio você, meu irmão, a se voltar para o Senhor Jesus. É isso mesmo, entregue de fato a sua vida para o Senhor. Às vezes, irmãos, colocamos o nosso fracasso como um empecilho para a gente nos aproximar de Deus. Colocamos as nossas lutas como empecilho para buscarmos a Deus. Mas Jesus, irmãos, quando ele tem um encontro com Pedro, ele só pergunta 3 coisas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a pergunta hoje, nesta manhã, para você é: você ama Jesus? Qual é o tamanho e a intensidade do seu amor para com o Senhor? Pois o próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, então se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, então faz a minha obra, cuida de pessoas. Aleluia! Se você ama a Jesus, temos esse sentimento no nosso coração de compartilhar o evangelho. E é por isso que eu quero também aproveitar essa palavra e fazer um convite especial para você e a sua família.
Hoje, às 19h30, estaremos com o nosso culto Quinta Profética. Na oportunidade, a pastora Carla Vasconcelos vai estar ministrando a palavra. Eu sei, querido, que está um dia chuvoso, mas também sei, irmãos, que é um dia propício para nós irmos para a casa do Senhor para adorá-lo, exaltar, engrandecer o nome dele, tá bom? Então, não mede esforço, irmão, para estar na presença de Deus, pois eu tenho a convicção que Deus tem algo poderoso para revelar na sua vida. Deus te abençoe e tenha todos um ótimo dia. Deus pode fazer muito mais daquilo que você pensa ou você imagina. Deus te abençoe.